Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os sistemas de informações gerenciais, que ocupam um papel importante no desempenho dos gerentes, porque vai tratar das tarefas de planejamento e controle. Vamos lá? Nós vamos iniciar com os subsistemas de gestão de pessoas. Nós temos uma aula específica sobre esse assunto que nós recomendamos que vocês assistam, mas a gente vai passar rapidamente aqui pelos subsistemas, porque os sistemas de informações gerenciais, eles estão em um desses subsistemas aqui da gestão de pessoas. Então nós temos os subsistemas dos processos de agregar pessoas, que trata de recrutamento, seleção e integração, processos de aplicar pessoas, que trata da avaliação de desempenho e da modelagem do trabalho, processos de recompensar pessoas, que trata da remuneração, dos benefícios e dos incentivos aos colaboradores, processos de desenvolver pessoas, onde nós temos o treinamento, o desenvolvimento, a aprendizagem e a gestão do conhecimento, o processo de manter pessoas, que cuida da higiene e segurança do trabalho, qualidade de vida do trabalho e as relações com empregados e sindicatos, e por fim, o subsistema que interessa aqui para a gente, que é o processo de monitorar pessoas. E é nos processos de monitorar pessoas que nós vamos encontrar o banco de dados e os sistemas de informações gerenciais, que é o famoso SIG. Então, nós temos aqui os sistemas de informação gerenciais nesse subsistema de monitorar, porque o processo de monitorar é onde vai acontecer o acompanhamento e o controle das atividades das pessoas, dos colaboradores. E esse acompanhamento e esse controle, ele vai existir, para verificar os resultados da organização. Então, verificar se a organização está alcançando os objetivos esperados, porque as unidades, as unidades organizacionais, elas precisam trabalhar em harmonia e no mesmo ritmo para poder entregar os resultados esperados. Então, continuando aqui, nós vamos falar primeiro do banco de dados de gestão de pessoas. Nós trouxemos um conceito do professor Hidalberto Chiavenato, que ele vai dizer que o banco de dados ou base de dados, também é uma outra nomenclatura que a gente pode encontrar, funciona como um sistema de armazenamento e acumulação de dados devidamente codificados e disponíveis para processamento e obtenção de informações. Envolve, então, o banco de dados uma coleção de dados que se relacionam de maneira a criar um significado ou sentido em um domínio específico. Então, o banco de dados, pessoal, ele é a peça principal de um sistema de informação, de qualquer sistema de informação. Aqui no caso a gente vai tratar do sistema de informação gerencial de recursos humanos, da gestão de pessoas. Mas existem vários outros sistemas de informação gerencial em várias outras áreas de uma empresa. Nesse caso aqui a gente vai tratar de gestão de pessoas. E o banco de dados é a peça principal. Por quê? Porque esse banco de dados, ele vai ter, obviamente, dados que são registros. Esses registros, eles vão sofrer um processamento e a partir desse processamento vão sair informações. E é bem importante que a gente lembre que os dados, eles quando estão isolados, eles não têm nenhum significado específico. Os dados eles só vão virar informação quando houver uma classificação, um armazenamento ou um relacionamento.
Então aqui é importante a gente lembrar, até mesmo lá da aula de gestão de conhecimento, que nós também temos uma videoaula sobre esse assunto, a diferença entre dado e informação. Dado são elementos soltos, são registros, são índices, né, que estão ali soltos, né, não tem um significado específico. Os dados, para gerar uma informação, né, para ter significado, ele precisa de um processamento. Então, um exemplo na área de gestão de pessoas. Dados sobre um determinado colaborador. Então, o nome do colaborador, o endereço do colaborador, o seu CPF ou qualquer outra questão, né? Outro índice, outro registro sobre aquele colaborador. Então você tem vários dados ali que você vai processar esses dados. E esse processamento pode gerar pode ser utilizado, por exemplo, num relatório, numa folha de pagamento. Então o processamento com esses dados, ele pode gerar diversas informações. Então você tem ali dados que constam de um cadastro de pessoal, dados que constam de um cadastro relativo às atividades daquele colaborador, né? Então a gente tem sempre que ter em mente que quando se fala de dados, são registros, são índices, né? São elementos sem significado. Para ter um significado, precisa haver um processamento e a partir desse processamento geram-se informações. Essas informações podem constar de relatórios, que podem ser relatórios gerenciais, relatórios operacionais, relatórios que vão auxiliar para conseguir montar planos de treinamento, né? Ou então para entender como que uma unidade organizacional, um determinado departamento está funcionando, tá bom? Então é importante que a gente tenha sempre esse entendimento do que é dado e do que é informação, tá bom? Então continuando aqui, nós temos então, né, esse exemplo aqui do que é um banco de dados, né, com a entrada de dados, com os cadastros. Aqui a gente tem vários tipos de cadastro e a gente tem a saída das informações. E é importante a gente guardar que o banco de dados, ele precisa estar constantemente atualizado. E essa manutenção do banco de dados e a sua atualização, isso deve ser feito pelas pessoas que utilizam os dados desse banco de dados, né? Então, o próprio profissional de gestão de pessoas, os gerentes de linha e também os próprios colaboradores. Então, um exemplo de atualização de banco de dados. Um determinado colaborador, ele mudou de residência. Então, ele precisa entrar e atualizar os seus dados referente ao seu endereço residencial. Ele mudou a conta bancária, né? Então, ele precisa atualizar os dados bancários dele lá na área de recursos humanos. E essa informação dos dados bancários, o que vai acontecer? Vai gerar uma entrada de informações lá para o setor financeiro, né? Porque o setor financeiro vai ter que gerar a folha de pagamento, vai ter que mandar a informação de pagamento para o novo banco. Senão, esse colaborador, ele não recebe o salário dele na conta nova, né? Então, corre o risco dele nem receber o seu salário por conta disso. Então, por isso que é importante, a manutenção e a atualização do banco de dados é feito sempre pelos envolvidos, né? Pelas pessoas que vão utilizar os registros daquele banco de dados e que precisam gerar relatórios ou outras informações, tá? Então, as informações pelas quais eles são responsáveis, eles precisam, né, os dados que são responsáveis, eles precisam sempre ser atualizados no banco de dados, tá? Seguindo aqui, nós vamos falar agora dos sistemas de informações gerenciais, né? Que a gente viu que os bancos de dados, eles são peças fundamentais
para os sistemas de informações gerenciais, porque eles que vão gerar, porque esses dados que estão lá no banco de dados é que vão ser processados e vão gerar as informações e os relatórios por meio aí do sistema de informação gerencial. E nós trouxemos então, né, mais 2 conceitos aí, agora um do professor Chiavenato e um da professora Andréa Ribas. E o Chiavenato vai dizer o seguinte, que o sistema de informação gerencial é um sistema planejado para quê? Para obter, processar, organizar, armazenar e disseminar informação, de modo a permitir, e isso é muito importante, a tomada de decisões eficazes pelos gerentes de linha envolvidos e pelos especialistas de gestão de pessoas. E o sistema, aqui na definição da professora Andréa Ribas, diz que o sistema de informação gerencial tem por finalidade dar suporte às funções de planejamento, controle e organização de uma empresa, fornecendo informações seguras e em tempo hábil para a tomada de decisão. Então aqui a gente vê uma expressão que é comum a esses 2 conceitos, que é a tomada de decisão, que faz parte aí do processo decisório das empresas. Então, os gestores, para tomar decisões, eles precisam de informações. E essas informações eles vão coletar aonde, né? Onde que eles vão conseguir essas informações? Nos sistemas de informações gerenciais. E ali eles podem puxar os relatórios, né, criar os relatórios e as apresentações de tudo aquilo que é necessário para que eles possam tomar aí as decisões inerentes às competências de cada um deles. Né? Então, a necessidade de informação gerencial numa organização, ela é ampla. E ela é variada também, de acordo aí com a função de cada gestor. E vai exigir, como nós vimos lá no slide anterior, a participação tanto dos especialistas de gestão de pessoas, quanto também dos gerentes e dos colaboradores. Os colaboradores vão manter atualizados as informações, os dados, né, referente a eles, mas eles precisam acessar os sistemas de informação gerencial para quê? Para obter informações deles mesmos, né, sobre o trabalho que eles desempenham, sobre treinamentos disponíveis para o cargo o qual ele ocupa, para saber sobre promoções, o que está acontecendo na empresa, o que é preciso, né, que ele faça para ele conseguir uma promoção, né, se aquela organização possui um plano de cargos e salários, né, um plano de carreira, e também ele obter informações da organização como um todo. E os especialistas de gestão de pessoas e os gerentes precisam aí de informações para poder conduzir as equipes e tomar decisões. Certo? E aí o sistema de informação gerencial, esses sistemas eles vão permear a organização como um todo, como nós vimos, né? Então, aqueles sistemas que estão disponíveis para os 3 níveis da organização, né? O nível institucional, que é o nível estratégico, o nível intermediário, que é o nível tático, e o nível operacional, que é o operacional mesmo, né, das pessoas que fazem as atividades, né, operacionais da empresa. Esses sistemas de informação gerencial, eles são considerados globais, eles possuem informações no nível global porque eles abrangem esses 3 níveis. Os sistemas de informação gerencial que abarcam o nível institucional e o intermediário, que é o estratégico e o tático,
eles são chamados de gerencial. Então, recapitulando aqui, nos 3 níveis, institucional, intermediário e operacional, nós vamos ter o sistema de informações globais. Global por quê? Porque são informações que servem para toda a organização, para todos os níveis, institucional, intermediário e operacional. E nós temos também os sistemas de informações gerenciais, que são informações que servem para a tomada de decisão gerencial. Então, por isso que não abarca o nível operacional, mas somente o nível institucional e o nível intermediário. Então, são informações que suportam as decisões dos gestores que estão aqui nesses 2 níveis, tá bom? E as informações desses sistemas, de onde que elas vêm? Elas podem vir do ambiente externo, e esse ambiente externo é o mercado de trabalho, já que a gente está falando de sistema de informações gerenciais de gestão de pessoas, são informações do ambiente externo relacionado ao mercado de trabalho, aos concorrentes e à sociedade também, os consumidores. E essas informações também podem vir do próprio ambiente interno. Informações que estão lá no organograma com os salários pagos a cada cargo, são informações de produtividade e informações também relacionadas aos resultados da organização. Tá? Então, esses são alguns exemplos de informações que podem surgir aí do ambiente interno. Outras informações também, a necessidade de treinamento. É algo que está relacionado aí à área de gestão de pessoas. Então, treinamentos em geral, e aí ou para o nível operacional, ou intermediário, ou até mesmo para o nível institucional, que é o nível estratégico. Tá? Então, são informações internas que servem aí para toda a organização, essas informações aqui que vêm do ambiente interno, tá, pessoal? E aí nós vamos ver como que as bancas estão tratando o assunto sistemas de informações gerenciais, tá? Então nós temos aqui uma questão bem recente da Quadrix de 2023, que vai dizer o seguinte: à luz da estrutura dos processos, da comunicação organizacional, dos processos internos, da análise interna das organizações do ponto de vista operacional, estrutural e do funcionamento evolutivo e dos sistemas tecnológicos de apoio ao funcionamento organizacional, julgue o item. Então a gente vai ter que dizer aí se está certo ou se está errado. A afirmativa é a seguinte: um adequado sistema de informações de RH deve ser composto de um conjunto de subsistemas independentes que possam gerar informações de uso exclusivo ao processo de gestão de pessoas da organização. E aí, o que a gente tem de errado, já adiantando aí que essa afirmativa ela está errada, mas ela está errada em quê? Em 2 palavras aqui. Quando eles dizem que o sistema de informação de RH é um conjunto de subsistemas independentes, esse é o primeiro erro, que possam gerar informações de uso exclusivo ao processo de gestão de pessoas. Então, o erro aqui está nessas 2, nessa palavra e nessa expressão uso exclusivo. Por quê? Um sistema de informações de RH, ele, para ser eficiente, ele é caracterizado por 2 coisas: pela integração. Então, a gente não pode falar que eles são independentes, e também pela interconexão com outros subsistemas.
tá? Então, a gente, né, são subsistemas por quê? Porque eles estão integrados, né? Então, lá naquele primeiro slide que nós vimos, né, dos subsistemas de gestão de pessoas, a gente vê que é todo um processo, né? Começa lá com o subsistema onde tem o recrutamento, seleção, depois o colaborador, ele entra propriamente dito para a organização, nós vamos ter um subsistema ali de remuneração, vamos ter um sistema de desenvolvimento, onde tem os treinamentos, sistema de monitoramento, né, que é o que faz parte dos sistemas de informações gerenciais. Então, os subsistemas, eles conversam entre si. Então, o erro da questão está exatamente em dizer que é um uso exclusivo de gestão de pessoas, não é, né? Então, as informações de gestão de pessoas permeiam as outras áreas também, e o outro erro é dizer que são subsistemas independentes. Não, eles conversam entre si, eles estão integrados, tá certo? Então, essa afirmativa ela está errada por conta dessas duas palavras. Vamos seguir para uma outra questão. Agora uma questão de múltipla escolha, também de 2023, uma questão recente, do Instituto Consulpan. E eles vão falar, no que diz respeito aos sistemas de informação de recursos humanos, pede aqui para a gente assinalar a alternativa correta. Letra A. O sistema de informação de recursos humanos não tem como objetivo dar apoio à tomada de decisão gerencial acerca de variáveis típicas de pessoal. Bom, alternativa errada. Tem como objetivo, sim, dar apoio à tomada de decisão gerencial. Tá? Então, essa é a função primordial de um sistema de informação de RH e como qualquer outro sistema de informação dentro de uma organização. Tá? Então, a letra A, ela está errada, não responde aí a nossa questão. Letra B, sistemas de informação de RH diz respeito a vários bancos de dados conectados entre si, ok, que permitem o quê? Armazenar dados a respeito dos membros de uma organização. Afirmativa corretíssima, né? Então a gente já marca aqui que essa é a alternativa que vai responder aí a nossa questão. Vamos ver o que diz então a letra C e a letra D. A letra C diz que dados dizem respeito a uma informação mais ampla e trabalhada, enquanto informações desses sistemas são brutas, sem nenhum tipo de trabalho ou processamento. Aqui a gente viu o quê? Que os conceitos estão trocados. Essa alternativa ela está errada, porque uma informação mais ampla e trabalhada é um conceito de informação, né? Os dados são registros brutos, sem nenhum tipo de trabalho ou processamento. Quando um dado ele é processado, trabalhado, ele vira o quê? Uma informação. E essa informação, ela pode ser ampla, sim, mas ela é específica para um determinado relatório. Isso vai depender da finalidade para a qual essa informação vai ser utilizada. Tá bom? Então, a letra C, errada por isso. E a letra D diz que a avaliação de desempenho feita pelos superiores de determinados colaboradores não é uma fonte de dados utilizada pelo sistema de informações de recursos humanos. Então, tá errado porque a avaliação de desempenho, ela é uma fonte de dados utilizada pelo sistema de informações de recursos humanos. E essa fonte de dados, por quê? Porque vai auxiliar na tomada de decisão, que vai, então, fazer com que o gestor decida quanto a promoções, treinamentos, desligamentos também, novas contratações e realocação de algum colaborador, né? É identificado ali pela avaliação de desempenho que aquele determinado colaborador ele não é bom o suficiente,
né, e ele não está entregando, né, um resultado adequado porque ele está numa área que não tem a ver com ele, né? Então, essas informações podem aí dar subsídios para que o gestor realoque esse colaborador em outro departamento, em outra unidade, para fazer atividades que sejam mais condizentes com o perfil dele. Ok? Então, essa questão, a alternativa correta é a letra B. Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa aula sobre sistemas de informações gerenciais. Nós falamos sobre esses sistemas dentro da área de gestão de pessoas, mas o conceito, né, tanto de banco de dados quanto do próprio sistema de informações gerenciais, cabe aí para qualquer unidade da organização. Então, até a próxima aula e não deixem de fazer as questões sobre esse tema.